Irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos dar início ao nosso estudo. Glória a Deus. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo sobre os dons do Espírito Santo. Nós falamos sobre as categorias, dos dons do Espírito, dividido em 3 categorias. Quais são as categorias? Dons de manifestação verbal, dons de saber e dons de poder. Amém. Então é isso, dons de manifestação verbal, dons de saber e dons de poder, dividido sobre essas 2 categorias, 1 Coríntios, capítulo número 12. Amém? Essa é a base. Dons de manifestação verbal. Amém. Variedade de línguas. Interpretação de línguas. E falamos sobre mais um. Profecia. Amém. Variedade de línguas, dons de interpretação de línguas e dom de profecia. São os dons de manifestação verbal, né? Esses dons, quando alguém tem esse dom do Espírito Santo, fica fácil saber na igreja. Amém? Dons de saber. Ciência, sabedoria e mais um. O último que falamos na semana passada. Discernimento de espíritos. Amém? Então, dom de saber, dom da palavra de sabedoria, dom da palavra da ciência, ou palavra do conhecimento, e o dom de discernir os espíritos. Amém? Então vamos lá. Dons de poder. Versículo 9, 1 Coríntios capítulo número 12, 9 e 10. Por favor, queria pedir que os irmãos lessem, por favor. E a outro a fé, pelo mesmo Espírito, e a outros dons de cura, pelo mesmo Espírito, e a outro operação de milagre, e a outro profecia, a outro discernimento do Espírito, e a outro diversos tipos de língua, e a outro a interpretação das línguas. Amém. Focando só no início aí, os 3 primeiros dons que nós temos aí. Volta por favor, versículo 9 e o iníciozinho só do versículo 10. O outro, a fé, pelo mesmo Espírito. O outro, dom de cura, e a outro, operações de milagres. Amém. Então nós temos os dons de poder. O dom da fé, dons de curar e dom de operação de maravilhas, operação de milagres. Tá? Isso aqui são dons específicos. Tá bem? Então é esse que nós vamos ver um pouquinho hoje. Dom da fé, dons de curar e dons de operação de milagres ou operação de maravilha. Nós temos aqui operação de maravilha, baseado na tradução que nós estamos estudando. Bem? Então vamos lá. Dom da fé. O que é o dom da fé? É a habilidade sobrenatural de crer em Deus sem nenhuma dúvida humana, descrença e raciocínio. É aquele dom extraordinário, sobrenatural, que flui de uma maneira extraordinária. Nós estamos falando de uma fé naturalzinha, não. Nós estamos falando daquela fé pequenina, não. Nós estamos falando aqui de algo extraordinário da parte de Deus. E sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de preocupação. Amém? Os irmãos conhecem algum exemplo bíblico que demonstra isso? Conhece. Cita um, por favor. Apóstolo Paulo. Qual episódio em si, assim, um deles? Todos, praticamente. Amém. O estilo de vida do apóstolo Paulo demonstra isso, né? Demonstra que ele estava mesmo preparado, tanto que morrer para ele era lucro, né? Viver, ele ficava, na verdade, ele declara um sentimento de confusão um dia, que ele fala assim: eu não sei se eu quero morrer ou se eu quero continuar vivo, porque morrer eu vou estar junto com Jesus e para mim isso é maravilhoso. Se eu viver, eu quero viver também por causa do próximo, né, que eu preciso alcançar para que conheça essa maravilhosa graça e sejam livres da condenação eterna. Então ele ficava entre morrer e viver. Ele ficava assim: olha, qualquer coisa que acontecer está no lucro. Irmão, a gente chegar nesse nível é maravilhoso, tá? É aquele nível que a gente já não tem mais objeção nossa, a objeção é Deus. O nosso objetivo é Deus, absoluto. Então esse tipo de vida é maravilhoso, e o apóstolo Paulo é um grande exemplo, sim, desse dom de fé aqui maravilhoso. Mais algum exemplo? Sadraque, Mesaque,
Se o Senhor nos livrar dessa fornalha, ou melhor, né, falando para o rei, se o Senhor quiser nos jogar nessa fornalha, nós cremos que Deus pode nos livrar dessa fornalha. Porém, se Ele não quiser livrar, também não importa, nós não vamos adorar outro Deus. Uma fé inabalável, uma fé que não depende da circunstância. Eu não estou vendo Deus ali, eu sei que se Ele jogar, Deus vai me livrar. Não, se Ele livrar está tudo bem, se Ele não livrar está tudo bem, mas a minha fé nele é inabalável. Daniel na cova dos leões, a mesma coisa. Então são exemplos bíblicos que nós temos a respeito dessa manifestação de fé extraordinária e sobrenatural. Nós já vamos falar mais um pouquinho sobre alguns outros versículos na Bíblia que falam sobre isso. Antes, porém, nós vamos em algumas referências que falam sobre esse dom da fé, tá? Está lá em Romanos capítulo 4, versículo de número 17. Um irmão, por favor. Depois Tiago 1, o verso 5 a 8. Vamos aí para o escala então. Marcelo, já procura em Mateus 17, o verso número 20 e 21. Mateus é mais fácil, né? Amém? Irmão Carlos Eduardo, Marcos 9, 23. Diácono Robson, Romanos 4, 17. Irmã Flaviana, Tiago 1, 5 a 8. Wanda, Marcos 11, 22 ao 24. E dado João 14, 12. Amém? Vamos começar por Romanos então. Romanos 4, 17. Como está escrito: eu tenho feito de ti um pai de muitas nações diante de Deus, em quem creu, que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se elas fossem. Amém? Olha, está falando sobre Abraão. Ele creu em Deus, que Deus podia até vivificar dos mortos, o Deus que chama à existência aquilo que não existe, né? É esse tipo de fé aí, e é esse dom de fé aí, de crer em Deus, de que se uma coisa não existe, mas se Deus falou que vai fazer, você crê que Ele vai criar aquilo, Ele vai fabricar aquele negócio. Então, se Deus falou que vai fazer, ainda que não tenha nenhum exemplo no mundo de que Deus faz, Deus falou que vai te dar. Então aí você descansa naquela certeza, é isso que Abraão, e que descansa naquela certeza que ainda que não existe, ele chama a existência aquilo que não existe. Mas eu queria Deus falou que vai me dar um tipo de carro, mas esse tipo de carro não existe ainda, ninguém nunca criou, não é possível. É descansar em Deus, que Deus ele chama a existência aquilo que não existe, faça acontecer. Amém? Então essa certeza, é esse tipo de fé aí, tá? Não é aquela fezinha que a gente tem lá, nossa, eu acho que Deus vai fazer. Não, é aquela que você ora e você já sai marchando já, né? É aquela que você ora crendo que Deus respondeu, que Deus vai te dar algo, que Deus vai fazer algo e você já sai em direção. Imaginemos aqui, você crê que Deus vai te levar para um outro país para poder pregar a palavra. Aí você programa tudo, sem passar e sem nada, e você direciona até o aeroporto para embarcar para esse determinado país, numa hora e tal. É esse tipo de fé que nós estamos falando, tá? Aquela certeza, convicção de que não existe nada para eu possa palpar, né? Você vai, chega lá, Deus pega e faz. Amém? Então é nesse nível de coisa aí que nós estamos falando. Vamos lá, mais um exemplo, Tiago, né, que fala sobre essa fé, Tiago, capítulo 1, verso 5 a 8. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, e sem reprovações, a ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconsistente em todos os seus caminhos. Bem, olha, é desse tratamento que nós estamos falando. Você pede alguma coisa para Deus, né? Segundo a vontade de Deus, você tem que pedir com fé, e pedindo com essa fé, né? Sem duvidar, não é dúvida que não é, pedir com essa fé. É desse dom maravilhoso de fé aí, essa manifestação grandiosa na atitude. Então você pede e é estabelecido conforme aquilo que você pediu. Se nós formos ver na história do cristianismo, nós vamos ver muita história, muitos exemplos de pessoas que oraram, creram e começaram a viver conforme aquilo que elas oraram para Deus.
E aí foram vivendo daquela maneira, mesmo nada existindo conforme era. Nós temos grandes exemplos e grandes testemunhos. Eu não vou citar nenhum nome agora, que eu posso errar e errar feio, mas se nós precisarmos, nós vamos ter grandes exemplos de mulheres que oraram para maridos que eram prostitutos, que eram adúlteros, né, melhor dizendo, que eram adultos, que viviam uma infidelidade, que viviam e oraram e comportaram como que se esses homens já fossem transformados pelo Senhor, e em determinado momento elas vivenciaram isso. Nós vamos ter exemplos de pessoas, testemunho, melhor dizendo, de pessoas que filhos eram perdidos nas drogas e as mães proferiam palavras e tratavam como se fosse já uma nova criatura, e Deus fazia exatamente conforme o comportamento dessa pessoa. Nós temos um exemplo, um certo tempo atrás, até partilhou um testemunho também, partilharam na página do Facebook da igreja, um pastor, que ele pregando, ele está dando seu testemunho, ele era homossexual, e na verdade ele chegou a ser transexual, fez cirurgia, fez tudo, e o pai dele era um cristão da igreja Deus e Amor. Os irmãos que conhecem sabem como era Deus e Amor. E no testemunho dele, ele fala que quando o pai dele era pastor, ele já estava na sua juventude totalmente desviado mesmo, totalmente entregue a esse tipo de vida, a nível de prostituição. Ele falava que toda noite ele se vestia como uma prostituta e ia para as esquinas da rua para poder prostituir. Nos dias de culto, o pai dele acabava o culto, ia lá, abraçava ele, pegava ele, trazia ele para casa e proferindo palavras, crendo que ele era um homem de Deus, que era um homem temente a Deus. Então ele ia, independente da situação, ele ia lá. Dia de culto, o pai passava, convidava ele, quando aceitava, levava ele, colocava ele para sentar do lado dele como se fosse um homem, mesmo ele com todas as vestimentas, o formato de mulher. Até que um dia Deus trabalhou e transformou o coração dele e restaurou a vida dele por inteiro. E é um grande pastor, pregador da palavra de Deus. Então, o pai dele se posicionou como algo que ele cria, ele creu em oração. E em um dos relatos ele fala que um dia chegou, a igreja de Deus e Amor não permitia mulher, não permite ainda mulher sentar no mesmo lado que o homem, né? Mulher para um lado, homem para o outro. E como ele veio todo trajado de mulher, o diácono chegou e falou: não, você não pode sentar aí, tem que sentar aqui do outro lado. Aí o pai dele se posicionou e falou: não, esse é meu filho, o nome dele é fulano de tal, que eu já não recordo o nome, ele é um grande homem de Deus, e ele vai sentar aqui porque isso é um varão zeloso para Deus. Nessa fé, ele não tinha vergonha de se expor perto dos outros, vergonha do filho. Não, esse é meu filho, apenas está passando por uma fase que logo vai passar. É esse tipo de fé, irmãos, esse tipo de fé. Não é simples, não é uma conduta simples, não é, mas ele tomou posse no mundo espiritual. No mundo espiritual ele ganhou aquilo. No mundo espiritual ele conquistou essa libertação do filho dele. Então essas atitudes de fé, orando, crendo, como o apóstolo Tiago fala, como o irmão Tiago, né, como ele se posiciona, o irmão Tiago fala, crendo sem duvidar no coração. Então você vai lá, toma posse e traz como se já tivesse nas suas mãos mesmo, né? Esse tipo de comportamento, não duvidando, não deixando sombra de dúvida. Amém? Outra referência, Mateus capítulo de número 17, verso número 20 e 21. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a esse monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas essa casca de demônio não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Amém? É isso mesmo que Jesus está falando. Jesus está exemplificando, falando com os discípulos a respeito da fé. E aí é essa fé aí, é uma fé de orar, e debaixo dessa fé é um monte transportado de um lado para o outro. É esse nível de fé. É óbvio que Jesus está falando também no sentido figurado, mas se for preciso também um monte transportado de um lado para o outro, irmão, para Deus não tem problema, não tem coisinha simples não. Ou melhor, não tem coisinhas difíceis para Deus não. Para Deus tudo é possível. É óbvio que Deus não faz nada simplesmente por fazer, Deus faz com um propósito. Então não adianta você ficar aí determinando pela fé que um monte vai sair de um lugar e vai para o outro, se não tem propósito nisso, não é essa a vontade de Deus, não vai acontecer. Tá? Mas agora, quando nós ativamos a nossa fé num propósito específico diante de Deus, essa fé que tem poder de
qualquer coisa. Para Deus não há nada impossível. Então, quando nós olhamos para essa palavra de Deus, é essa fé aí extraordinária que nós estamos falando. E aí Jesus está falando com o discípulo que aquela casta de demônios específica que eles estavam tentando expulsar e não conseguia, era com jejum e oração. Nós citamos isso na ministração no domingo. Amém? Então vamos lá. A outra referência que nós temos agora é Marcos capítulo 9, verso número 23. Por favor. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Amém. Então, Jesus está falando, pode ler o outro versículo também, que dá a continuação da resposta, né, do centurião, não é do centurião, não. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Amém. É isso aí mesmo. Então, Jesus está diante de uma situação de um milagre para o filho de um homem, e aí ele clama para Jesus: tu podes, né? Tem de misericórdia de mim, tem misericórdia de nós, né? Aí Jesus pega e fala assim: olha, se tu creres, será feito. Então Jesus transfere a responsabilidade, e essa fé, quando ativamos essa fé, aí ele declara que crê. Jesus ele pega e opera ali o milagre, mas quando nós ligamos essa fé, temos essa conexão, desse nível de fé aí, não existe nada impossível para Deus. Amém? Vamos a outra referência, Marcos, ainda capítulo 11, versículo 22 ao 24. O que Jesus disse: tenho fé em Deus, porque em verdade lhes digo que se alguém disser a este monte, levanta-te e joga no mar, e joga-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso digo a vocês, tudo que pedirem em oração, creio que já receberam, e assim será com vocês. Amém? Tudo que a gente crê, ora, né, crendo, a gente já recebe. Eu posso, Tiago, corrigir isso aí um pouquinho, corrigir não, né? Vai esclarecer. A palavra de Deus não precisa de correção, vai esclarecer essa passagem específica de tudo que nós pedimos, nós vamos receber, e ele vai falar da seguinte maneira: se você quer e ainda não tem, é porque você ainda não pediu. E se você pediu e ainda não recebeu, é porque pediu mal. Você deve ter pedido para gastar no seu próprio deleite. Então o que nós entendemos? Se nós conectarmos a nossa vontade com a vontade de Deus, se nós ligarmos o nosso pensamento, nosso coração no coração de Deus, nós vamos alcançar tudo aquilo que nós pedimos em oração. Então é esse tipo de pedido. E é tão sério isso aqui, porque quando nós estamos conectados em Deus, a nossa vontade é manifestar a vontade de Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais cheio de Deus, e Deus é tão poderoso e tão grande em poder, que mais desejosos nós vamos estar com as coisas de Deus. Então as nossas orações vão ser direcionadas para as coisas de Deus, para a vontade de Deus, e aí nós vamos pedir, e Deus ele vai fazer, Deus ele vai operar na nossa vida. Então é uma atitude, e é dessa fé sobrenatural. João 14, verso número 12, para nós encerrarmos essas referências aqui. Amém? Digo-vos com toda a verdade, que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço, e há de fazer coisas maiores ainda. Amém. Porque eu vou para o Pai. Amém. Então Jesus está dizendo que aqueles que crêem nele, com essa fé aqui extraordinária, farão coisas maiores do que Jesus fez. Amém? Por quê? Porque não é porque nós vamos ser maiores que Jesus, não, é porque Jesus viveu um tempo aqui na terra, e ele está falando das obras dele aqui na terra. Ele está falando da obra extraordinária de salvação, que essa ninguém consegue fazer maior, mas ele está falando de obras aqui na terra, obra física, as pessoas que ele curou, os grandes milagres que ele fez. Se verdadeiramente crer nele, a gente pode fazer obras ainda maiores do que a que Jesus fez, tocar mais pessoas, alcançar mais pessoas. Por quê? Porque o ministério terreno dele passou. Então o ministério, aquele tempo de encontrar com as pessoas, de orar, não, esse passou. E aí ele fala que se nós crermos, nós faríamos obras ainda maiores. E aí, qual a lógica disso? É com a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo vem e nos impulsiona de poder, impulsionou os apóstolos, os discípulos de Jesus, grandes homens durante a história, e fizeram grandes obras. É claro que não temos aqui uma base para ficar, né, definindo se foi maior, se foi menor, até porque o apóstolo, se não me engano, o apóstolo João fala, né, que se fosse escrever todas as coisas que Jesus fez, não haveriam livros suficientes para poder escrever tudo aquilo que ele fez nos 3 anos de ministério. Então acho que Jesus falou isso meio que motivado
incentivando a gente a trabalhar, né? Mas que realmente o nível está muito elevado para a gente fazer obras maiores que Jesus fez aqueles 3 anos de Jesus. Jesus tocou muitas pessoas, mas vamos entender isso, Jesus tocou muitas pessoas num tempo onde não tinha grandes alcances como nós temos no dia de hoje. Jesus, ele alcançou muitas pessoas, mas ele não tinha os meios, as ferramentas que a gente tem hoje para alcançar um tanto de pessoas que a gente pode alcançar. Então depende um pouquinho, né, do nosso posicionamento de Jesus, amém? Então vamos lá. É a operação, essa fé sobrenatural é a operação sobrenatural da fé para realizações de coisas tidas como impossíveis na expansão do reino de Deus. O profeta Elias tinha o dom da fé, segundo o relato de 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 ao versículo de número 13, já dá para a gente ter ali uma basezinha, né, do que é, mas na verdade o ministério do profeta Elias já demonstrou que ele tinha uma fé sobrenatural. Mas leia por favor, 1 Reis, capítulo 17, versículo 10 ao 13. Então ele se levantou e foi a Serepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: por favor, traga-me um pouco de água numa vasilha para que eu possa beber. Amém. Então esse episódio é o relato, né, de Elias chegando numa cidade para a viúva, a tal viúva que Deus falou que ia sustentar ele. Aí chega lá, o que ela está fazendo? Juntando os últimos gravetinhos para fazer a última refeição para poder morrer. Ela comer e o filho dela morrer, porque não tinha mais esperança nenhuma. Aí a fé dele, ele fala: não, tá bem, vai lá e pode preparar igualzinho você falou. Só que em vez de você comer, você vai trazer primeiro para mim. Aí você vai trazer primeiro para mim, depois você pode morrer em paz, tranquilo, sossegado. E na verdade, né, não falta mais azeite e não falta mais farinha na panela. Amém? Até que Deus mandar chuva novamente e a terra voltar a se produzir. Então, olha a fé, olha essa fé extraordinária. E não é só isso não, né? Quando ele estava vivendo lá, todo dia de manhã, lá no ribeiro lá que ele estava, todo dia de manhã vinha lá o corvo trazer para ele pão e carne, para ele comer um sanduíche servido para um corvo. Deus é que faz essas ações extraordinárias. E ele está lá vindo disso. Aí Deus fala para ele ir para uma cidade que tinha uma viúva que ia sustentar ele. Quando ele chega lá, a viúva está morrendo de fome, não tem nada. E ele pega e faz essa grande operação de milagre. Outro grande exemplo, Eliseu. Eu quero ler especificamente Eliseu é bom, né? Ler 2 Reis, capítulo 2, 6, versículo 13 ao 23. Rapidamente, alguém que falou, minha esposa amada, segundo, né? Livro de Reis, capítulo 6, versículo 13 ao 23. Diante do que o rei determinou, ide e vede onde ele se encontra. Vou mandar trazê-lo. Então me informaram: o profeta está em Dotã. Ele mandou cavalos, carros e um grande exército para lá, os quais vieram de noite e sitiaram a cidade. No dia seguinte, Eliseu levantou-se ao romper da aurora e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que haveremos de fazer? E o profeta acalmou, dizendo: não tenhas medo, porquanto são mais numerosos os que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou suplicando: ó Yahvé, abre os olhos dele a fim de que consiga ver. E o Senhor fez com que o moço pudesse enxergar a montanha coberta de cavalos e carros de fogo em torno de Eliseu. E quando os filhos desciam contra ele, Eliseu orou assim a Yahvé: rogo-te que filhas estes homens de cegueira. E naquele momento, o Senhor fez com que todos os soldados arameus ficassem completamente cegos, conforme o pedido de Eliseu. Então, Eliseu lhes deu uma palavra de orientação: não é este o caminho, nem é esta cidade que procurais. Segui-me que vos conduzirei ao homem que buscais. Mas ele os conduziu a Samaria. Ao entrarem em Samaria, Eliseu orou: Yahvé, abre os olhos desta gente para que vejam. E o Senhor abriu os olhos, e eles observaram que estavam dentro da cidade de Samaria. Assim que o rei de Israel os viu, consultou a Eliseu: devo matá-los, meu Abba? Devo liquidá-los, meu mestre? Ao que lhe respondeu o profeta: não, porventura costumas tirar a vida daqueles que tua espada e teu arco fizeram prisioneiros? Dá-lhes pão e água, para que se alimentem e saciem-se e depois voltem para seu senhor. O rei mandou que lhes fosse servido um grande banquete.
Depois de terem comido e bebido até se fartarem, despediu-os e eles retornaram para o seu senhor. E por causa disso, as tropas da Síria desistiram por algum tempo de tentar invadir o território de Israel. Amém. Essa é uma das minhas histórias favoritas do Antigo Testamento e principalmente do profeta Eliseu. O que aconteceu aqui? A cidade dele estava incendiada no que ele acordou de manhã, estava rodeada de soldados inimigos. Aí o servo dele acorda todo apavorado, meu Deus, e agora? Aí ele fala, não, peraí, olha a fé da criança, não, peraí, o que está com a gente é maior. Aí ele só ora e fala assim, abre esses olhos seu, sai desse nível pequeno que você está e vem para o nível que eu estou, para você ver. Aí na hora que ele abre os olhos, aí ele vê, aí está rodeado. Aí o que ele faz? Olha que interessante história, ficam todo mundo cego. Aí ele pega e chega nos caras e fala, não, vem cá, vocês estão procurando, vocês estão na cidade errada, não é assim que vieram incendiar, não. Vamos lá que eu vou levar vocês para as outras. Aí ele leva os soldados para dentro de Samaria, para dentro da cidade de Samaria. É a cidade alvo do pessoal, o pessoal estava atacando. Eles só foram até Eliseu porque tudo que acontecia, o povo de Israel sabia. Todo ataque que eles planejavam, o povo de Israel sabia. Aí ele falou assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada, tem algum dedo duro no nosso meio. Aí alguém me falou, não, o dedo duro é um profeta que está lá. E eles foram atrás. E é esse episódio. Aí quando chegaram lá, ele pega e fala, não, vem cá, vocês estão na cidade errada, eu vou levar vocês até a cidade verdadeira. Aí quando chega lá dentro da cidade, fala, agora vocês podem abrir o olho. Olha a fé, irmão, ele não desarmou os caras nada, os caras estão todos armados, todos empoderados. Ele só fala, não, agora vocês podem abrir o olho então. Traz o inimigo para dentro da cidade alvo e manda abrir os olhos de todo mundo. Aí para apelar ainda mais o nível e demonstrar ainda maior fé. E olha, é isso aqui que nós estamos falando, é disso que nós estamos falando. É dessa fé, desse nível. Aí chega lá, abre o olho de todo mundo, o que nós vamos fazer? Vamos matar todo mundo? Não servir comida para os inimigos aqui. Aí serve comida e manda embora, tranquilo. É assim que acontece. Então, essa... Como é que é? Então, olha o pavor que deve ser na frente desse monte de soldado inimigo aqui e tal. Mas é esse tipo de fé, a certeza, a convicção em Deus. Então, é desse dom de fé extraordinário que a gente está falando. Não é aquela... Não, é esse nível aqui mesmo, tá? Você faria isso? Deus, no mínimo, a gente já começa a orar, Senhor, extermina os inimigos que estão à nossa volta, agora cegar para poder mostrar mais coisas. Não, a gente queria exterminar logo para fugir desse negócio. Então, é nessa pegada que nós estamos falando. Em Abraão, nós não vamos ler, mas em Gênesis capítulo número 22, vai falar sobre a disposição dele de sacrificar o próprio filho. Aí a gente fala assim, mas por que ele tem essa predisposição? Abraão tem essa predisposição, ele tem essa predisposição numa certeza de que até dos mortos, Deus poderia levantar o filho dele. Então, irmão, o nível de fé de Abraão aqui é desse nível aqui que nós estamos comentando, tá? É esse dom extraordinário da parte de Deus aqui. Eu não vou matar meu filho, sacrificar porque Deus pediu, mas a certeza dele é que até depois de estar morto, Deus podia levantar para cumprir a promessa. Por quê? O filho era aquele que Deus tinha prometido para ele, que ia fazer dele uma grande nação. E tinha dado esse filho para ele. Aí depois Deus pede, como todos nós já sabemos, mas o relato aqui é sobre essa festa extraordinária. Mesmo depois de estar morto, eu sei que Deus pode ressuscitar ele dos mortos e cumprir toda a promessa dele na minha vida. Amém? O apóstolo Pedro também, nós vamos ter grandes exemplos, de demonstração dessa fé. O apóstolo Pedro, um dos episódios também favorito meu é sobre o episódio de Ananias e Safira. E eu fico pensando no lugar de Pedro, falar para Ananias, olha, você vai morrer, beleza, ele cai duro e morre. Ali do nada eu fico imaginando isso na frente de uma multidão de gente e tudo, você fala um negócio, e se não morre? Ele não está falando isso porque Deus mandou falar com ele, então não, ele está exercendo uma fé extraordinária. Imagina você falar, você sabe qual é o nosso medo de orar para curar alguém, para coisa assim? O nosso medo é de não acontecer, a gente orar e ficar ali, e falar, nossa, não aconteceu. Nós orei para que a pessoa, o paralítico levanta, ele não levantou. A gente tem o quê? A gente tem medo. Entendeu o quê? Aí o apóstolo Pedro vai falar o quê? Vai, não, do jeito que você está aí, você está enganando o Espírito Santo, agora cai e seja morto. Irmãos, e aí? É essa fé extraordinária. E na hora que ele fala, acontece. Aí depois vem a mulher. Nossa, será que ele não vai ter compaixão? Eu podia entrar aqui e falar, nossa, Jesus teve tanta compaixão das pessoas que se arrependeram. Ele livrou um ladrão lá na cruz e tal, não sei o quê.
Do mesmo jeitinho, olha, pessoas que levaram seu marido estão indo na porta, vai te pegar também, o caminho é isso aqui. É essa fé. O exemplo, de repente, não é o melhor que eu peguei, mas eu acho que para exemplificar essa atitude de fé, né, eu acho que está num nível muito elevado, dá para a gente entender. Amém? Então é esse dom de fé aqui, é de coisas extraordinárias, tá? É de coisas sobrenaturais, né? É aquela que você ora crendo, Deus traz uma resposta no teu espírito e você começa a se posicionar. Você já começa a ver a cor do carro, você já começa a estabelecer os projetos para o filho que vai vir, você já começa a projetar onde vai ser a casa, você já começa a fazer tudo de uma forma antecipada, na certeza de que Deus, Ele já fez, Ele só vai trazer à existência aquilo que ainda não existe. Essa fé aí, amém? Amém? Glória a Deus. Os dons de curar. Os dons de curar, nós vamos ser mais rápido nesse ponto aqui. Esse é o poder sobrenatural de cura de todo tipo de doença, sem auxílio humano ou medicamento. Tá? Não é aquela oração que a gente faz aqui e depois fala, irmão, toma um anador que essa dor de cabeça vai passar, né? Não, é aquela oração que você fala, que você determina e é curado de imediato, dessa cura sobrenatural. Vamos a alguns versículos que falam sobre esse dom de curar, sobre esse dom liberado sobre a igreja. Marcos 16, verso número 18. Amém? Vocês vão encontrar aí, quem encontrar quiser ler, pode ler, por favor. João 14, 12, nós já lemos no versículo anterior, fará obras maiores que Jesus. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9, nós também já lemos. Então vamos ficar só na Marcos 16 e 18. Pegarão em serpentes, e se eles beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, e eles imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Amém? Então imporão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Esse dom de cura liberado, embora todo cristão ele tem sobre a sua vida autoridade para poder orar, porque Jesus deu autoridade para a igreja, para curar os enfermos, expulsar os demônios. Então todo cristão tem essa autoridade, mas não é esse o dom específico dos dons de curar. O dom de curar aqui é um dom mais específico, nós estamos falando, é aquela cura mais específica, é aquela pessoa que ela é usada por Deus em muitos episódios para manifestar esse dom de cura, amém? Então é um episódio mais específico, é algo que acontece com mais frequência, amém? Então, em suma, todos nós podemos orar para cura de enfermidades, amém? Todos nós, independente tem o dom de cura, não tem o dom de cura, todos nós podemos orar. Agora, existe aqueles específicos que têm um dom de cura, que esses são mais usados por Deus nessas ministrações de cura, amém? Eu já recebi uma oração de um pastor, numa altura na igreja, que eu levei um capote, eu caí de uma bicicleta a uma altura, andando no quadro de um amigo, a gente estava meio acelerado, eu caí, ralei essa parte do rosto todo. E aí depois na cura, na cicatrização, começou uma impinge mesmo, acho que todo mundo fala impinge, aquela mancha branca que vai descascando, e aquilo começou a crescer, já estava bem grande aqui no rosto e não parava aquilo de crescer. E a minha mãe já tinha procurado os médicos da cidadezinha já tinha indicado para um encaminhamento mais especificado. E pronto. Resumindo, durante esse tempo, a gente ali naquela espera, né? No Brasil o SUS é bem rapidinho, o atendimento público é rápido, aquilo é ligeiro. Então, nós, né, dentro desse tempo de espera, foi um pastor lá, e esse pastor era usado com dom de cura. Então o pastor está orando, e quando ele estava orando, irmãos, olha que forte isso aqui, ele estava orando, a mãe, né, já ligava, vem cá, vamos lá essa oração também, e eu, adolescente, não lembro quantos anos que tinha, mas era uma faixa dos 14 para baixo, e dos 7 para cima. Eu estava lá na igreja, e cheguei lá, o pastor está orando pela minha vida, está orando lá, e eu estou só comando a oração dele. E aí numa parte da oração, se eu lembro especificamente, ele começa a falar assim, derrama do teu sangue vem curar. E na hora que ele está falando assim, eu sinto como se fosse gotículas assim, caindo no meu rosto. E aí eu olho e falo assim, esse pastor está cuspindo na minha cara, abençoado. Sério, por Deus que eu pensei que isso, nossa, ele tá, mas tipo assim, não cuspindo, mas tipo, falando tão rápido, está voando saliva da boca dele. E foi o que eu pensei. Então a minha fé ali era zero praticamente, mas eu estava ali recebendo essa oração. Passou e aquilo ali, tal, beleza. Irmão, depois de dias já não existia mais nada no meu rosto. O exame que tinha marcado ficou para lá, esqueceu tudo aquilo, secou literalmente. E meu rosto está mais lindo do que eu era ainda. Amém? Então Deus, Ele é poderoso para fazer. Então esse dom de cura é essa manifestação especial.
Foi a minha fé que me curou ali? Não, ali não. Pode ter sido a fé da minha mãe. Mas ali é um dom de cura. Então é esse extraordinário. Aí depois, raciocinando, eu falei, rapaz, não era o pastor estar cuspindo, não. Era o Senhor Jesus realmente respondendo a oração dele. Amém? Então, na base da oração, na fé, algo acontecendo extraordinário. Então, esse dom de cura é um dos exemplos, não é algo extraordinário, mas é um dos exemplos de cura que eu recebi da parte do Senhor, que exemplifica muito bem o que é esse dom de cura. Amém? Então, vamos lá. É um dom no plural, né, na sua constituição e operação, porque está dons de curar, mas no original, na verdade, até o curar, ele é traduzido como curas, dom de curas, né, se fosse a tradução mais ideal para a gente poder pegar aqui. A palavra curar, né, está no plural no texto grego, indicando diferentes curas para vários tipos de moléstias ou enfermidades. Atos capítulo 14, versículo de número 8, por favor, nós vamos ver 2 exemplos rápidos de cura. E João capítulo número 9, como referência só, para nós vermos então sobre essas curas aí, amém? Então, irmão, abre por favor Atos 14, verso número 8. Em vista costumava estar sentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, e que nunca tinha conseguido andar. E esse homem, ouvindo Paulo falar, quando Paulo fixou nele os olhos e viu que ele tinha fé para ser curado, disse ele em alta voz: levanta-te direto sobre os pés. O homem saltou e começou a andar. Amém? Então o apóstolo estava olhando, e aí quando viu, né, que havia no homem fé para poder receber a cura, ele viu ali uma testificação, ele estava falando, viu que o homem conectou e falou: opa, vai acontecer algo aí. E então ele libera a palavra de cura e o homem é curado. Tá? Então é uma das manifestações de cura. Depois nós temos João capítulo número 9, não vou ler o texto em si, mas está dentro desse texto. Jesus, ele curando um homem de forma extraordinária, né? Fazendo uma grande operação de milagre. Amém? Então Jesus, ele curando um cego. Tá? Deixa eu ver se é um versículo específico aqui que eu possa ler. Tendo dito isso, verso número 6, tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Isso significava o enviado, né, o tanque de Siloé. Foi, pois lavou e voltou vendo. Tá? Então esse grande, como é que é? O cuspe Sara também, tá vendo? De repente foi isso. Mas amém? Tá vendo o que o versículo podia ter sido depois, não antes. Agora eu vou ficar olhando para mim e lembrando. O cuspe Sara. Amém? Mas o que nós vimos aqui? Nós vimos aqui mais uma cura extraordinária. Então, uma manifestação dos dons de curar. Tá? Isso aqui. O cego está ali e não tem uma cura específica, um modo específico, não. Esse dom de curar qualquer tipo de enfermidade, moléstia, psicológico, essa manifestação do dom espiritual aqui. Amém? Então é um dom necessário na igreja, faz muito bem para a igreja. Imagina, a igreja, nós não estamos colocados aqui só para o evangelho, nós estamos aqui, o propósito maior é o evangelho, mas o evangelho alcança cura emocional, alcança cura física, alcançar as pessoas desesperadas. Jesus diz: vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então há um convite, né? E Jesus, ele curou, manifestou o amor dele através de curas, sinais e maravilhas. Então a igreja também precisa da manifestação desse dom espiritual. Então, se você olhar para a igreja e falar: meu Deus, um monte de gente doente, está vindo muita gente, ou não só a igreja, você está em determinado país, determinada região, com muitas pessoas enfermas e tal, você pode clamar ao Senhor para que o Senhor derrame sobre a igreja dons de curar, para que essas pessoas sejam alcançadas e curadas para a glória de Deus. Amém? Então, graças a Deus, no nosso meio, nós não temos ninguém assim com uma doença muito absurda sendo tratada, poder orar. Nós sabemos que todos, né, temos dificuldades e tal, mas especificamente pessoas que sofrem deliberadamente com certo tipo de doença, esses dons de curar são essenciais dentro da igreja para que isso seja manifesto. Amém? Então, é desse dom aí que nós estamos falando. Alguma dúvida? Não. Então vamos ao dom de operação de maravilhas. Esse é um pouquinho mais de referências para nós podermos navegar aqui, para nós podermos então concluir
o nosso estudo. Dom de operação de maravilhas ou de milagres, né? Foi o que nós lemos em uma outra versão. Esse é o poder sobrenatural de intervir no curso normal da natureza e contrariar as leis naturais se necessário. Isso aqui é aqueles adventos que é sobrenatural mesmo. Isso aqui nós estamos falando de operação de maravilhas, operações de milagres, aqui, coisas extraordinárias. Nós temos alguns exemplos bíblicos aí para nós lermos. Por favor, Wanda, vamos começar aqui, fazer uma escalinha aqui. Hebreus capítulo 2, versículo 3 e 4. Depois já com o Rob, a gente salta os Salmos 107, vamos pular para Êxodo já 7, versículo 14, versículo 10 ao 14. E 21. 14, depois salta 21. Irmão Carlos Eduardo, irmã Amanda, 2 Reis, capítulo 4, versículo... Nossa, isso aqui não dá para ler, não. Está aqui, 1 ao 44. Eu vou abrir a Bíblia aqui e tem aqui, ou se sua Bíblia tiver aí títulos, você lê por títulos, por favor. Tem? A sua Bíblia tem? 2 Reis 4, verso 1 a 4. É possível que sim, a Bíblia diz tudo, é possível que tenha títulos separando vários episódios aí que aconteceu aqui nesse episódio. Você só lê os títulos para a gente já tá bom. Depois Mateus capítulo 17, versículo de número 20, então. Irmã Amanda, pode ser? Irmã Amanda? Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Irmã Flaviana, Marcos capítulo 9, 23. Cleise, deixa minha sogra descansar hoje. Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 24. Depois tem um J ali, que é João de novo, 14 e 12. Foi o versículo mais lido dessa noite. Eu nem quis colocar ali J, eu coloquei J, que é para passar disfarçado. Amém? Então vamos lá, vamos ler então, começando por aqui, Hebreus. Como esperaremos nós, se não levarmos a sério tão grande salvação, está sendo anunciada, tendo sido anunciada pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres, distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Amém. Então o que o escritor aos Hebreus está falando? Sobre a grande manifestação da salvação para nos alcançar, e Deus fez isso testificando, presta atenção, Deus fez isso testificando o que? Em sinais e maravilhas, manifestação da vontade de Deus. Então, para alcançar um propósito maior, Deus faz sinais e maravilhas. Então, acompanhar de grandes sinais e prodígios, em uma outra versão, maravilhas, para que? Milagres. Quem falou aí alguma coisa? Foi? É isso, milagres, sinais, maravilhas. Deus faz isso de forma extraordinária para quê? Para a manifestação da salvação. Esse é o propósito maior de Deus, salvar a humanidade. Amém? A outra referência então, por favor, Êxodo 7, 10 ao 14, depois ao 21. E Moisés e Arão foram a Faraó e fizeram conforme o Senhor havia ordenado. Arão lançou o seu cajado diante de Faraó e diante dos seus servos, e ele se tornou uma serpente. Então Faraó também chamou seus homens sábios e feiticeiros, e os magos do Egito também fizeram de maneira semelhante com os seus encantamentos. Portanto, cada homem lançou ao seu cajado, e eles se tornaram em serpente, mas o cajado de Arão engoliu o cajado deles. Amém. Segura aí então. Essa parte também cuidado para dormir, senão eu ia dar outra risada aqui agora. Então é isso, o que nós estamos vendo aí? Um sinal de maravilha, algo extraordinário, o curso natural das coisas. É normal você pegar um cajado, jogar no chão e virar uma serpente? É algo que? Sobrenatural. O curso natural das coisas é o que? Madeira é madeira e serpente é serpente, né? Mas não, aqui é um curso sobrenatural, extraordinário. Então é esse sinal aqui fora do comum mesmo, do natural. E aí o que acontece? Os sábios vão lá, né, e manipulam também, tá? Joga lá e faz uma magia também. Bonitinho, né? Ficar o quê? Um a um, né? Dava, né? Até a serpente vir e comer os outros ali, ficou tudo certo. Então, acabou. Agora, se já era uma maravilha extraordinária, jogar um cajado no chão e virar uma serpente. Agora, uma engoliu outros que viraram também, virou uma maravilha ainda maior, né? Uma coisa extraordinária, né? Fora do gibi isso aqui, né? Então, não está escrito no gibi esse negócio aí, não. Vamos lá. O coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor havia dito. E o Senhor disse a Moisés:
coração de Faraó está endurecido, e ele se recusa a deixar o povo ir. Agora, versículo 21. E os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirou mal, e os egípcios não puderam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Ixi. Olha isso aí, mais sinal extraordinário, mais sinais extraordinários. Então você já conhece a história, todos nós já conhecemos lá do êxodo, as pragas, as 10 pragas lá. Então cada episódio vai acontecendo ali, coisas extraordinárias que vão acontecendo, tá? Coisas fora do curso normal, não é algo normal, mas é um sinal da manifestação de Deus para cumprir um determinado propósito. Primeiro ponto que a gente entender aqui, não é exibicionismo, não é para se exibir, tá? Moisés não está fazendo isso para se exibir diante de Faraó, não. É Deus estabelecendo a vontade dele. O que está em causa ali? A libertação do povo de Deus. O que está em causa ali? Uma sentença contra Faraó. Porque cada episódio que acontecia, Deus mostrando para Faraó para que ele tivesse conhecimento e ele endurecia o coração. Se você for ler o texto, você vai ver várias vezes Faraó se endurece o coração, até o ponto onde que a Bíblia vai narrar, e Deus endureceu o coração de Faraó. Muita gente olha para esse texto e fala assim, mas Deus foi mal com Faraó. Não. Deus só estabeleceu aquilo que ele já tinha, Deus só permitiu que ele fosse no caminho que ele estava escolhendo todas as outras vezes. Então ele se endurece o coração, ele se endurece o coração, ele se endurece o coração, e Deus permite que ele vá para o coração endurecido. Bem? Então, mas esses sinais de maravilhas é extraordinário, essa operação de maravilhas aqui, não vamos falar milagre, vamos falar operação de maravilhas, que eu acho que encaixa melhor aqui no contexto. A outra referência, por favor, segundo então Reis, capítulo 4, versículo 1 a 44, são várias histórias, né, num apanhado geral. Queria os temas, por favor, tem? Eliseu aumenta o azeite da viúva. Amém? Esse já é algo extraordinário, né? Eliseu aumenta o azeite da viúva, é aquela passagem dos vasos, né? Vai, pega vasilha emprestada e tal, com a vizinhança. Então, algo extraordinário não é? É uma maravilha ou não é? Não, a vasilha vazia, pegando, vai entornando, aí enche um, enche outro, enche. E você sabe quando que acaba? Na verdade não acaba, para. Sabe quando que para? É quando não tem mais vasilha para poder encher. Aí parou. Agora já não desce mais. Então é uma mensagem poderosa aí, tá? Então, essa ação extraordinária, maravilha. Amém? O segundo episódio. Sunamita e seu filho. Isso. Sunamita e o filho dela, aquela que ele profetiza o filho, e depois o filho morre, depois ela vai até ele, e ele tem que vir e tal, aquela história toda ali, que ele pega e faz ali uns episódios ali extraordinários novamente, já começa nele profetizando o filho, que ela não tinha pedido o filho, ele profetiza e tal, e depois a cura, a ressurreição na verdade do filho. Vai lá, terceiro. A morte que havia na panela é retirada. Amém. A morte que havia na panela, estava a morte lá com a foice deitada na panela, ele tira ela de dentro. filme de terror, né, que nós estamos sentindo demais. Quantos versículos aí? A gente pode ler rapidinho, por favor. Voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e fazem um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma para brava e colheu dela a sua capa cheia de colubitidas. E veio, com esse nome aí tem que matar mesmo. E veio, as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela não poderá comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Então o que aconteceu? Cozinharam uma erva que matava.
E na hora que foram comer, assustaram, opa, tem morte na panela. Alguém que conhecia, identificou, não come, tem morte na panela. Não, traz farinha, jogou farinha, todo resolvido. Faz uma farofa, o problema é esse caldo que está muito mole. Faz uma farofa e aí jogaram ali, isso é maravilha, tá? Não é a farinha que cura, não, é a ação, maravilha, sinais de maravilhas, é disso que nós estamos falando, tá bom? Então jogou lá, ficou tudo certo, todo mundo comeu e está tudo resolvido, amém? Glória a Deus. Então é esse episódio, depois mais alguns títulos, tem mais dois, eu acho. 20 pães satisfazem 100 homens. Oh, 100 homens, 20 pãezinhos, mais a fonte de 100 homens, mais um sinal. Aqui pode ser. Só se tiver, é fácil só se tivesse pegado a sobra de Jesus, que sobrou lá na frente. Capítulo 5. Não, é somente isso aí mesmo. Então tá, esses sinais de maravilha, é bem exemplificado, não tá? Acho que está bem claro aí. Então nós temos grandes sinais de maravilha. A outra referência então, temos Mateus capítulo 17, 20, é isso? E Jesus lhes disse: por causa da vossa pouca fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para Coab, e há de passar, e nada vos será impossível. Amém. Fé como um grão e não do tamanho, tá? Isso aqui é importante. Faz diferença? Faz. Como que é um grão de mostarda? Joga um grão de mostarda num lugar que você vai ver a ruaça que ele vai fazer de mostarda naquele lugar. Cresce, vira rama para tudo enquanto é lado e toma aquilo ali. É isso aí. É uma fé que contagia, uma fé que conquista. Não é uma fezinha pequenina não, porque Jesus repreendeu várias vezes a fé pequena. Homem de pequena fé e tal, Jesus, ele batia contra isso. Então não é, se tiver fé do tamanhozinho do grão de mostarda, você vai fazer e acontecer, não. Jesus disse, não, essas pequenas fés de vocês aí que não está deixando vocês avançar. Então, como um grão de mostarda, tá? Embora algumas traduções transferiram do tamanho, mas não é do tamanho, é como um grão, é a tradução mais correta. Bem, vamos lá, outra referência, Marcos 9, 23. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível que creio. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e lhe disse: espírito imundo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-los? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém. Glória a Deus. Nós já vimos essa referência como de curar, né? Não, o dom da fé, nos versículos anteriores, inclusive Jesus bate na tecla a respeito da fé também, mas o foco aqui muitas vezes esses dons eles podem meio que se misturar, tá? Tem uma manifestação, imagina uma operação de maravilhas que é curando alguém. Então esse episódio pode se misturar, é o dom de curar também numa operação de maravilha. Então essa cura aqui, para ser uma operação de maravilha, tem que ser aquela cura extraordinária mesmo, aquela cura de sobrenatural mesmo, de nascer membro onde não tinha membro, de abertura se fecharem, algo mesmo, tem que ser algo sobrenatural mesmo, senão é manifestação do dom de cura, tá? Então mais uma outra referência, então 11, 22 ao 24, Marcos 11, 22 ao 24. E Jesus respondendo disse-lhes: tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede e receber, e tê-las-eis. Amém. Então, mais uma referência só comprovando então essas manifestações. Outra referência nós já vimos a respeito das obras extraordinárias. Esses dois vocábulos que designam este dom no original estão no plural. São operações de milagres extraordinários, surpreendentes e espantosos para
levar os incrédulos à conversão, convencer os céticos e fortalecer os crentes fracos e duvidosos quanto à suficiência infinita de Deus. Aí nós temos mais algumas referências, né? João capítulo número 6, vamos trazer vários episódios, Atos capítulo número 8, versículos 6 e 13, queria pedir que alguém lesse, por favor. E depois, ainda Atos capítulo 19, versículo número 11, por favor, os irmãos pegam aí rapidinho. Depois Josué capítulo 10, versos 12 a 14. E aí, finalizando ali, Moisés, Elias, Eliseu, Paulo e inúmeros outros servos de Deus tinham esse dom. Então basta a gente ver episódios, sinais de maravilhas extraordinários que nós vimos, né, essa operação aqui de maravilhas. Em João 6 tem a multiplicação de pães e peixes. Amém. E quando Jesus caminha sobre o mar. Amém. Né? Acho que está bem exemplificado uma maravilha acontecendo ali, Jesus andando sobre curso natural. Não funciona andar sobre as águas, sabe? Todo mundo sabe disso. É pisar e afundar. Às vezes nem nadando a gente consegue. Tem uns que nem nadando conseguem. Eu mesmo sou um deles. Nado uns 3 metros já afundo uma barbaridade. Então quando eu vou na praia eu gosto de ficar cuidando das crianças. Meu propósito aí, bem no rasinho. Então deve ser esse o foco. Deve ser esse o foco. Então João capítulo 6 eu tenho várias referências aí. Depois Atos capítulo 8, versículo número 6 e 13. E as multidões unanimemente prestavam atenção às coisas que Filipe falava, ouvindo e vendo os milagres que ele fazia. Porque os espíritos imundos clamavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por ele, e muitos paralíticos que eram coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade. Mas havia ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela mesma cidade a bruxaria e enfeitiçou o povo de Samaria, que se gabava ser alguém importante, e a qual todos davam atenção, desde o menor até o maior, dizendo: este homem é grande poder, este homem é o grande poder de Deus. E para com ele tinha consideração, porque já desde muito tempo ele havia enfeitiçado com bruxaria. Mas como creram em Filipe e lhe pregavam a respeito das coisas do reino de Deus, em nome de Jesus Cristo, eles eram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu, e tendo sido batizado, ele continuou com Filipe, e se maravilharam, vendo os milagres e sinais que eram feitos. Amém. Só frisar um pouquinho esse ponto aqui. O que está acontecendo aqui? Eles estão pregando uma cidade, evangelizando uma cidade, e nessa cidade havia um bruxo. Grandes manifestações e maravilhas eles faziam, né? Isso é natural, ou seja, o poder das trevas também tem operações. Nós vimos lá mesmo em Êxodo, né, nas 10 pragas, nós temos os exemplos lá da Bíblia. Então há operações também extraordinárias. Então eles estão numa cidade onde o povo era encantado com essas maravilhas. Então como é que o evangelho ia ser pregado ali? Chegando e fazendo outros sinais de maravilha para chamar a atenção do povo. Era uma forma que o Espírito Santo de Deus estava usando Filipe para poder evangelizar aquele povo ali. Então ele chegou às operações ali, então era num nível mais elevado. Para quê? Para que as pessoas desconectassem e ouvissem a mensagem do evangelho que era pregado. Então, em determinados locais é normal acontecer isso. Então, onde que a gente vê muitas manifestações de maravilhas e sinais? Um dos países, ou continente africano. Tá? Se você for pesquisar lá testemunho, você vai ver lá algumas maravilhas extraordinárias acontecendo lá. Por quê? Porque por outro lado também existe muita feitiçaria. Tá? Inclusive tem muitos feiticeiros infiltrados no meio de igreja, com temas de igreja, e lá o negócio é muito sério. Há inclusive guerras, manifestações, guerras mesmo assim, de bruxo contra os pastores e tal, algo mesmo que sai do espiritual, porque nós sabemos que todo lugar tem, tá? Não é falar que só lá não, mas sai e vai para o físico mesmo, a ponto de guerra física mesmo, de manifestação. Tá? Então, nesses locais é mais habitual haver essas grandes manifestações de maravilhas, porque é uma graça de Deus se manifestando. No meio dos incrédulos, a incredulidade, um dos exemplos, né? A incredulidade, ela tanto prejudica, né? Ou seja, prende as pessoas no mundo físico,
e não aceitam a mensagem do Evangelho, mas também o mundo espiritual maligno também não tem grande êxito. Então, se você for procurar um exemplo, em Portugal tem bastante bruxaria também, tá? Mas se você for comparar com o país africano, a maior parte dos bruxos são originais de país africano. Brasil também é a mesma coisa. Se nós formos ver no Brasil, grandes bruxos e tal têm origem de país do continente africano. Então, são pessoas mais abertas no mundo espiritual. Então, por serem mais abertas no mundo espiritual, também vão vivenciar, experimentar mais manifestações no mundo espiritual quando forem confrontados para poder aceitar Jesus. Tá bem? Então, esse é um dos grandes exemplos. Por isso que é mais natural em alguns países do que em outros. É a abertura que certos países têm para manifestações espirituais. Então, uma pessoa que ela está mais envolvida e mais sensível ao mundo espiritual no mal, quando ela vem para Cristo também, ela vai ter mais abertura e mais acesso a isso. Tá bem? Então, é uma condição, né, que normalmente o Senhor nos permite viver. Para quê? Pela graça e misericórdia de Deus. Lembrando que o dons e manifestação é para salvação. Imagina, a pessoa está lá vivendo nas trevas e tal, aí vendo, né, um mágico lá que faz grandes coisas. Depois chega alguém falando de um Deus que é mais poderoso do que a operação das trevas, mas não mostra sinais nenhum, maravilhas nenhuma. Então, o que é que essa pessoa? Ela fica confrontada. Então, a graça de Deus permite que isso aconteça. Então, é um dos episódios, amém? A outra referência, por favor. Então Josué falou ao Senhor: no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e na presença dos israelitas, ele disse: Sol, detenha-se em Gibeão, e você, lua, pare no vale de Aishalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. É isso aí, irmão. É isso mesmo. O curso natural das coisas. Nós temos um outro episódio, né, o rei Ezequias sendo curado, uma profecia do profeta Isaías. E aí depois ele pede uma prova. E qual a prova que ele escolhe? Ele escolhe a prova mais simples que tem. Qual é a prova mais simples? É que a sombra que marcava as horas nos degraus da escada, elas retrocedessem. Para que isso acontecesse, o sol teria que voltar, o tempo teria que voltar. Algo extraordinário. Ele pediu algo simples, não foi algo simples. É como você falar assim: olha, eu queria que voltasse para meio-dia agora, que voltasse alguns minutos aqui, tal. Foi isso, no mínimo, isso que aconteceu. Irmãos, e aí quando a gente parte para a ciência, nós já vamos fechar, tá? Quando a gente parte para a ciência para entender isso, irmãos, é algo extraordinário que acontece aqui. Porque o curso natural que o próprio Deus estabeleceu se isso acontecer, um retroceder do tempo, o pessoal costuma identificar, como se abrisse um buraco no espaço absurdo. Então é algo que eu não tenho capacidade para te explicar, eu só estou repassando algo que eu ouvi a respeito de um cientista, né, testificando sobre isso. Então essa lacuna, irmão, seria algo que fugiria do normal. Então não é simplesmente, não vamos voltar no tempo, não é você que precisa tomar um medicamento, não é você que tem um compromisso, não é disso que estamos falando, não. Estamos falando do curso natural de algo que o próprio Deus determinou que ia acontecer. Então Deus faz essa maravilha acontecer. Então é algo que foge do natural, não é simplesmente, é o curso do universo, tá? É o curso do universo, é algo que Deus estabeleceu. O que a ciência fala, irmão, a gente não ignora não, tá? O eixo da Terra, tudo aquilo que eles estudaram e tal, faz muita coisa sentido, exceto, né, a teoria da evolução, embora até há conexão na teoria da evolução, juntamente com o propósito de Deus, né, na evolução do ser humano, com o propósito de descobrir e tal, mas não a explosão originando, não, tá? Mas somos criados por Deus, como nós já sabemos. Mas muitas coisas da ciência faz todo sentido, e aí ignorar isso é loucura, não podemos ignorar. O que nós temos que fazer é buscar entender. Então parar o sol durante um tempo, fazer retroceder, irmãos, fazer o universo sair do seu ciclo natural que o próprio Deus tinha estabelecido. Deus não fica todo dia corrigindo o eixo da Terra, fazendo tal, não. Deus estabeleceu, isso vai funcionar dessa maneira, e é assim que Ele criou, para funcionar no mecanismo perfeito. Então fazer esses processos é algo que foge totalmente normal, mas Deus permite com que isso aconteça, tá? Deus permite com que isso aconteça. Nós vamos encerrar só concluindo sobre esse testemunho de um cientista. Ele inclusive cita, depois eu posso procurar o vídeo na internet e partilhar com os irmãos.
ele fala sobre uma discussão que estava acontecendo sobre a contagem dos anos. Fizeram uma contagem dos dias e os anos e estava faltando um dia. Está faltando um dia na contagem comparado com o movimento, as voltas da Terra, toda aquela coisa toda que eles usam para poder fazer. Eu não sei como que isso acontece, mas eles sabem. Então faltava um dia. Aí chegaram um cientista e falaram assim: olha, eu ouvi uma história, uma altura que aconteceu esse episódio, assim, assado. E aí, baseado nos registros, eles chegaram que batia, não tinha a data exata, mas batia mais ou menos. Mas batiam as histórias, baseado nessa história, que o sol parou e tal, de quase um dia, a palavra de Deus vai falar sobre isso, quase um dia até o povo vencer ali. E faltava ainda algumas horas. Eu falei assim: peraí, mas tudo bem que parou aqui, está faltando um dia, gente, mas ainda falta algumas horas. E aí, quando ele lembrou que havia ainda o relato da história do rei Ezequias, que pede para que o relógio retrocedesse mais algumas horas, e quando eles juntam a contagem, conclui o tempo exato, era esse dia que eles estavam faltando na contagem dele, estava então registrado no tempo da história, segundo esse cientista. Amém? Nós precisamos disso para provar a veracidade da palavra de Deus? Não, não precisamos. Mas os cientistas conseguem provar isso para todo mundo? Não, eles não conseguem provar. Mas também ninguém vai conseguir desmentir o que está na Bíblia. Se alguém virar para você e falar assim: mas a gente não consegue provar que Deus fez isso, fala assim: então prova pelo menos o contrário, que Deus não fez. Se conseguir provar, ninguém consegue. Então, o que não consegue provar que existe, eles não conseguem também provar que não existe. Então nós ficamos pela fé, nós cremos, nós avançamos pela fé no Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então essas maravilhas o nosso Deus faz. Moisés fez grandes maravilhas, o mar se abrindo, o mar vermelho, o povo passando, tá? E isso arqueologicamente encontrado, já rodas travadas nesse mar vermelho, arqueologicamente falando, tá? Isso não é papinho não, tem provas, né, de rodas travadas já, que eles encontraram em percurso do mar vermelho já. Elias, Eliseu, Paulo e muitos outros servos de Deus vivenciaram maravilhas. Amém? Então esse dom extraordinário de Deus, se Deus usar, não tema, não tenha medo, tá? Não olhe para tudo e não encare tudo como uma manifestação de Deus, porque nós já vimos ali que pode acontecer também, né, bruxos e tal, ter uma grande manifestação, mas Deus, ele pode fazer isso. Se Deus usar, o homem de Deus usando esse dom, dê lugar para que isso aconteça. Amém? Então nós vamos orar, inclusive nos finais dos tempos, essa agora é para encerrar, nos finais do tempo vai acontecer também, tá? Nos finais do tempo vai acontecer também, a besta, os sinais da bestas lá vão fazer grandes maravilhas e muita gente vai pensar que verdadeiramente é Deus, porque vão fazer coisas extraordinárias. Então não se iluda, tá? Não é todo pastor que está aí pregando e fazendo maravilha que é de Deus, não, tá? Tem muitas maravilhas que acontecem que não faz parte do propósito de Deus. Amém? Vamos orar, vamos encerrando nosso culto, o dia em si, e esse dom de operação de maravilha, se Deus quiser te usar, dê lugar na terra, tá? As ações do Espírito Santo, os dons espirituais são para a manifestação da glória de Deus, dom de curar e dom de operação de maravilhas, e o outro dom é dom da fé. Amém. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo por este tempo. Pai, nós, Senhor, entendemos sobre manifestação dos dons espirituais, Senhor, na categoria dons de poder. Pai, dons da fé, dons, Senhor, de operar maravilhas, Senhor. Pai, dons de curar. Pai, operações maravilhosas, extraordinárias, Senhor, da Tua parte. Pai, para cumprir a Tua vontade, o Teu propósito, manifestar o reino de Deus. Espírito Santo, se tem alguém em nosso meio que o Senhor deseja usar, Pai, nesses dons, que o Senhor derrame sobre eles. Pai, guardando o coração deles em Ti, guardando a mente deles em Ti, porque eles estão aprendendo a Tua palavra, nós estamos aprendendo a Tua palavra, para andarmos segundo a Tua vontade. Por isso, tenha liberdade, Espírito Santo, para operar no nosso meio, dons de curar, dons, Senhor, Pai, da fé e dons de operações de sinais e maravilhas. Não deixe o nosso coração se subverter, Pai, mas nos, Senhor, mantemos sendo a Tua vontade, mas tenha liberdade, Espírito Santo, para fazer no meio da Tua igreja, porque a Tua igreja deseja manifestar a Tua obra, Senhor, até os confins da terra, para a glória do Teu santo nome. Pai, Senhor, ora apresentando cada vida diante do Senhor, que o Senhor venha nos edificar na Tua palavra, para a glória do Teu santo nome. Pai, assim nós oramos em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E você que concorda diz? Amém. As mãos na posição de receber, o amor de Deus, que é a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz? Amém. Assim está terminado, não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes.